Graça e paz a todos. Hoje nós vamos para o nosso terceiro dia do devocional sobre vida cristã. O texto que eu escolhi para poder abordar sobre essa temática se encontra no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, particularmente um dos textos que eu aprecio muito e que traz bastante verdade para nossas vidas. Então, quero compartilhar aqui. O texto diz assim, olha: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando olhamos para Deus, o seu caráter, nós entendemos que Deus, ele cria tudo com um propósito. Ao estudar Gênesis, nós vamos ver ali, na narrativa da criação, Deus sendo o arquiteto perfeito, que vai detalhando cada aspecto da sua criação. E é importante entender que em toda a narrativa das Escrituras, Deus ele continua sendo Senhor da história, soberano, que conduz tudo para um propósito. Todos os fatos, acontecimentos, todas as narrativas, todas as ações que foram desenvolvendo ao longo da história, tudo tinha um propósito, tudo tinha um porquê. Isso é uma realidade inquestionável. Por mais que nós não venhamos a compreender todos os desígnios de Deus, o próprio Jó, em meio à sua crise, ele indagando Deus acerca do seu sofrimento, por que ele estava passando toda aquela situação, ele achando conhecedor e entendedor sobre as ações de Deus e a sua conduta para com Deus, o próprio Deus o responde dizendo que ele não poderia entender muitas coisas. Quem era Jó, quando Deus estava criando os céus e a terra? A mesma coisa somos nós somos seres criados por Deus e não vamos entender tudo que Deus determinou para as nossas vidas. Entretanto, sobre a vida cristã, existem coisas que estão claras, que são verdades que nós podemos encontrar no Evangelho. A vida cristã, ela não é uma vida sem propósito, não. Quando Deus nos salva, quando Deus resgata um pecador, um miserável, quando Deus salva, alcança um eleito dele, ele faz isso para um propósito. A igreja, cada cristão, não está aqui de passagem, simplesmente para viver e desfrutar a sua vida como melhor bem deseja. Não! Toda a obra que Deus realiza nas nossas vidas, Deus realiza para um propósito. E quando aqui nós vamos fazer uma observância sobre esse texto aqui, a gente vai perceber que Paulo deixa bem claro isso. Paulo, em seu testemunho, nesse contexto aqui, ele está dialogando com os irmãos de Éfeso e ele está ali no momento de dificuldade, porque ele está se preparando para ir para Jerusalém e é avisado ali que ele vai ser preso, que ali ele vai passar por dificuldades, que ali não vai ser um passeio agradável. Pelo contrário, circunstâncias virão sobre a vida dele que vão fazer com que ele passe por dificuldades. Entretanto, Paulo ele não é movido pelas circunstâncias, Paulo não é movido pelas facilidades e nem Paulo é movido pelos seus desejos pessoais. Aqui, Paulo, nesse testemunho dele, ele fala assim, olha, em nada tem a minha vida por preciosa. Nada é mais importante do que algo que Deus estabeleceu para a minha vida. Então isso nos reporta também uma reflexão. A vida cristã é uma vida que o propósito e os desígnios de Deus deve estar acima de tudo. Deve estar acima da nossa família, deve estar acima do nosso trabalho, deve estar acima dos nossos interesses pessoais, das nossas ambições particulares, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Então, Paulo diz assim, em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira, a obra que Deus tinha na vida dele. Então, Paulo entendia que a missão que Deus deu para ele era mais importante que tudo. Por isso que Paulo ele vai conseguir ter êxito em sua caminhada.
Ao estudar o livro de Atos, a gente vai ver quão obra maravilhosa esse homem realizou. Realizou não ele, mas a graça de Deus que estava sobre a vida dele. Essa graça que o sustentou, que o direcionou, que o conduziu para cumprir os desígnios estabelecidos pelo Eterno. Então é importante nós compreendermos que na vida cristã há um propósito. A vida cristã, ela não está fundamentada nas nossas vontades particulares e pessoais, mas a vida cristã, ela está fundamentada na vontade do Eterno. Deus, ao escolher os eleitos, ele já determinou um propósito, um desígnio. E a vida cristã consiste em cumprir este desígnio. Ele entende aqui que o seu chamado, a sua carreira, que ele recebeu de Jesus. Ele sabia que essa vocação era uma vocação que vinha dos céus, que vinha da eternidade, né? Era de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo testemunhou o evangelho nas terras gentílicas. Paulo testemunhou o evangelho através das suas viagens missionárias. Paulo testemunhou o evangelho através das suas prisões. Porém, cada um tem uma trajetória, uma caminhada. Nem todos vão fazer 3, 4 viagens missionárias, nem todos vão ser presos por pregar o evangelho, nem todos vão, de repente, sair da sua cidade, do seu estado, do seu país. Entretanto, todos nós que somos escolhidos pelo Senhor, alcançados pelo evangelho da graça, temos essa mesma chamada, essa mesma vocação de Paulo, que é a vocação de testemunhar acerca do evangelho de Deus. A vida cristã é uma vida dinâmica. A vida cristã é uma vida e nós vamos ter novidades a cada dia, a cada tempo, a cada momento. A vida cristã é uma vida plena. Uma vida plena quando nós entendemos o nosso propósito, nosso desígnio. Quando nós entendemos que nós não estamos aqui para enriquecer, para ter qualidade de vida. Nós não estamos aqui para atingir o sucesso, para ser famoso ou qualquer outro projeto pessoal. Mas nós estamos aqui para semearmos para a eternidade. Nós estamos aqui para que através da nossa voz, através da nossa fala, através das nossas palavras, possa ecoar pela eternidade. Portanto, nós temos um propósito, e esse propósito é essencial para que nós possamos ter uma vida cristã saudável. A vida cristã saudável é uma vida que está fundamentada em um propósito claro. E esse propósito claro é a pregação do Evangelho. Que Deus abençoe e agradeço aí por nos acompanhar nessa reflexão das Escrituras.